Não era às vezes que a maldade no gênero humano. O gênero humano estava corrompido de tal forma que não se havia mais algo de bom, só maldade na face da terra. E Deus decide então pôr um fim em todas as coisas. Mas como o nosso Deus é grande e misericordioso, aí eu fico mais apaixonado por você. Porque aí a gente entra no versículo 8. Abra aí, irmãos, se você fechou, por favor. 6 e 8 de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Olha a visão de Deus. Deus olha e vê a maldade em toda a raça humana. Havia corrupção em todo o gênero humano. Mas o nosso Deus tem um olhar clínico. E dos céus Ele avista Noé, em meio a toda a maldade do gênero humano, em toda a sujeira que a humanidade estava enfiada. Deus consegue contemplar Noé, um justo sobre a terra. Isso traz luz para mim e para você, que independente de onde eu e você esteja, o meio em que eu e você às vezes temos que lidar com muitas coisas, o meio onde eu e você trabalha, onde eu e você nos relacionamos, seja na família, seja na universidade, seja na escola, seja no trabalho, aonde for, pode haver corrupção em todos os lugares, mas se lá dentro você for luz, a conexão céu e terra está estabelecida onde você estiver. Pode ter trevas muito perto de você, mas se você permanecer no propósito, aonde você pisar a planta dos pés, a luz chega e as trevas se dissipam. Não por causa de você, mas por causa do Deus que habita em você. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus viu com graça a vida de Noé. E Deus chama Noé e diz: Noé, o fim de toda a carne, versículo 13, é chegado. A terra está cheia de violência. E eis que eu desfarei com a terra. Eu vou acabar com tudo. Eu vou apertar o botão de restart. Vou começar tudo de novo. Mas contigo eu tenho uma aliança. Versículo 9. Eu estou fazendo uma aliança contigo. Começa a buscar madeira, Noé. Você vai fazer um barco grande. Você vai entrar nesse barco, você e a sua família, sua esposa, filhos e esposa dos filhos. Ele tinha 3 filhos. Versículo 15 traz até as dimensões da água, que é algo aproximadamente, aí está em côvados, né? É algo mais ou menos de 138 metros de comprimento, 23 metros de largura aproximadamente, e 13 metros e 80 centímetros de altura. Então 138 por 23. Deus não manda colocar leme, porque não era Noé que ia guiar, pilotar, conduzir a arca. O papel dele era construir a arca. E até o pastor José Wellington, agora ao meu lado, ele trouxe uma reflexão sobre isso. Eu achei muito pertinente, muito importante. Nós não temos o nome da esposa de Noé, mas a gente fala tanto desse texto, não se percebe. A gente não tem o nome da esposa, tem o nome dos filhos, tem o nome dele. Mas não tem o nome da esposa, não é. Mas ô irmã abençoada do círculo de oração era essa. Deus não falou para Noé: Noé, tem dinheiro debaixo de algum lugar, você vai lá, pega e compra tudo que você precisa.
Sacode a poeira do pé, pega, acha recurso onde você tiver. O pastor até brincou, falou: gasta o 13º, as reservas foram embora, mas teve que investir no projeto de Deus. Nós temos que nos acostumar a entender, não acostumar a entender, irmãos, que Deus dá a direção, que Deus dá o norte, que Deus orienta o que Ele precisa. É a questão do como e o que. Vamos entender isso aqui. O que? Deus fala o que Ele quer. Como vai ser? É no processo, muitas vezes, que a gente entende. Quando Deus chamou Moisés, Ele disse: Moisés, eu estou te chamando, rapaz. A sarça pegava fogo e não se consumia. Fala: eu estou aqui hoje, esse lugar é santo, e eu estou te chamando, você vai libertar o povo. Deus disse o que Ele queria, e não como seria. Se Deus olhasse para Moisés e disse: ó, você vai libertar o povo, vai ter que ter 10 pragas, vai morrer muita gente, vai ser difícil, vão falar mal de você no processo, vai ter gente rebelde no meio, a terra vai ter que se abrir no meio do processo para engolir gente que estava falando coisas que não devia e se levantando contra. Não, irmãos, assustado, menino de 80 anos. Deus disse o que Ele queria, como. Assim foi com Noé. Deus disse: eu quero uma arca, e é com essa madeira aqui, rapaz. E Noé, moço de 600 anos, falou: deixa comigo. A Bíblia está falando disso. Abre aí para mim. 7 e 6, e Noé era da idade de 600 anos. Era um moço ainda. Que nem diz minha avó, tinha destreza ainda. 600 anos. Quem sabe ele estava falando assim: agora eu vou ter uma aposentadoria tranquila, vou te dar uma descansada. E Deus disse: não, você vai fazer um barco bem grande. Está começando ainda, não é? Deus disse o que Ele queria, como ia ser, não ia ter que arranjar recursos. É bem verdade que Deus é o Deus que provê, mas Ele testa a nossa fé. Como Ele conseguiu madeira, como que Ele negociou madeira, era muita madeira. E a esposa, que a gente não sabe o nome, mas foi uma bênção, porque tinha coisa dentro da arca que é só uma mulher para fazer. Eu imagino os dois conversando. Eu falei: meu bem, meu velho, Deus falou isso com você, então vamos fazer. Eu estou meio cansadinha também, mas nós vamos fazer. Se foi Deus que falou, nós vamos. Aleluia. Você cuida da estrutura, que por dentro eu vou deixar tudo bem organizadinho, para quando os animais chegar, vai estar tudo bem organizado. Você prepara a estrutura bruta por dentro, meu bem. Deixa eu e minhas maninhas que a gente vai cuidar. Em 600 anos, inicia. E aí aqui nós temos alguns pontos muito importantes que têm que ser destacados. Primeiro, que Deus já avisa: vai chover 40 dias e 40 noites sobre a face da terra. E não é qualquer chuva, não. Nós vamos cobrir tudo, viu? Então, irmãos, depois nós vamos ver lá em Hebreus, quando Noé está na galeria dos heróis da fé, não é à toa, porque não chovia na época. Não chovia. Gênesis 2, 5 e 6. A probabilidade de que não havia chuva na terra era muito grande. Gênesis capítulo 2, versículo 5 diz assim: e toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. É bem verdade que entre esse versículo e a história de Noé há alguns milhares de anos, centenas de anos talvez. Mas o fato é que não há indícios que havia chuva sobre a terra.
Sabe-se lá onde Noé fez essa arca. Mas o fato é que ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante aqui para os pais de família. Agora eu vou direcionar essa palavra. Noé era um homem de Deus dentro de sua casa. Ele era visto como uma autoridade espiritual. Porque quando Deus falou com ele, Deus não falou com a família. Mas quando ele chegou e contou para a casa dele, falou: ó, nós vamos construir um barco bem grande, porque Deus disse que vai destruir toda a face da terra com águas. Irmão, o tempo não estava nublado. A meteorologia da época não estava apontando chuva, destruição, que nem agora, até furacão ele sabe quando vai vir. Não tinha nada disso, não tinha nada. Mas quando Noé disse, os filhos olharam para ele, provavelmente, e falaram assim: é o papai que está dizendo, nós vamos para cima. Respeitosamente, mas está faltando muito isso nos nossos dias. Está faltando muito essa autoridade dentro dos lares. Não é autoritarismo, é autoridade espiritual. O pai levanta e diz: nós vamos por esse caminho. Falou: se Deus falou com meu pai, se Deus falou com meu pai, eu não estou vendo margem para nada disso, mas se Deus falou com meu pai é homem de Deus, eu vou seguir. E assim aconteceu. Todos compraram a ideia, uns um pouco por medo, mas foi Noé que disse: Deus falou com ele, vamos seguir. E no versículo 11 diz que se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e toda a terra foi inundada. Há grandes indícios que muito provavelmente 7 homens, irmãos, esse versículo. Aqui se dá o período da Pangeia, que na escola alguns respeitosamente não vai lembrar mais disso. Eu também não lembrava não, mas eu fui dar uma pesquisada. Provavelmente é esse período em que a Terra tinha apenas um continente. Uma extensão só de terra, e o restante era água, obviamente. E quando se rompem as fontes de todos os abismos, nós não estamos falando de lençóis freáticos apenas. Estudos apontam que muito mais profundamente que os lençóis freáticos, que a gente sabe que debaixo da terra tem água, mas muito além disso, mas muito além, há indícios fortíssimos que tem muita água, existe muita água. E quando a Bíblia diz que se romperam os abismos, essa água toda veio para cima. E a Bíblia é clara ao dizer que as janelas do céu se abriram. Era água de baixo e água de cima. E a terra foi inundada nesses 40 dias e 40 noites. A Bíblia é clara a dizer para nós que até os mais altos montes foram encobertos. Tem um versículo, versículo 22 do capítulo 7. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. No processo de construção da arca, não é tão difícil da gente conjecturar, projetar que algumas pessoas olhavam para aquele projeto e falavam:
esse velhinho não tá bom. Construindo embarcação gigante, não está chovendo, não faz sentido. E esse barco nem leme tem para alguém conduzir ele. Mas quem tem propósito, quem tem aliança com Deus, tem que seguir o propósito. Palavras para tirar do norte, palavras para causar confusão, palavras para tirar de dentro do propósito não vai faltar no caminho. Palavras contrárias. Porque quando alguém se dispõe a ouvir a voz de Deus e fazer algo, quando não faz nada, critica. Fala, fulano não faz nada. Quando começa a fazer o que fazem, criticam também. Ah lá, vai fazer. Está na cara que vai dar certo. Mas não vai dar certo, não. Mas Noé permaneceu no propósito. Será que foi fácil todo dia, irmãos? Todo dia foi fácil, foi bonitinho esse contexto aqui, foi muito fácil. Mas ele seguiu o propósito. A Bíblia nunca enganou, nunca disse que seria fácil todos os dias. Muito pelo contrário, disse que seria difícil. É difícil, é estreito o negócio. Mas tem que ter bom ânimo. Porque tem um propósito maior do que as nossas capacidades. É quando a gente coloca tudo dentro do propósito. Toda a capacidade, todo o intelecto, todas as forças dentro do propósito. E aí Deus faz brotar força da onde não tem. Deus faz ser alimentado por uma força que não existe no ser humano, mas ela provém do próprio Deus. E a Bíblia diz que quando estava tudo pronto, depois de ouvir muita coisa que ele não deveria ouvir, Noé, ele chama a sua família, eles entram dentro da arca, os animais já estavam lá, porque aí a gente começa a ver a mão de Deus. Tem gente que no início do processo não enxerga Deus, mas quem enxerga já está uma passada boa na frente. Porque depois que começa a ver animalzinho entrando dentro da arca, tem gente que dá uma pensada. Posso estranhar esse aí, ó. Animalzinho chegando, pássaro chegando, animais chegando, quietinho, manso. A portinha da arca está aberta e todos os animais entrando. Que coisa linda. Cada um tinha um lugarzinho para ficar. A esposa do Noé, eu queria tanto saber o nome dela para falar hoje aqui com vocês, mas não sei. Eu gosto de chamar pelo nome. Ela tinha deixado tudo bem organizadinho lá dentro. Cada um tinha uns animais que não queriam ficar muito perto do outro. Ficou tudo organizadinho. Glória a Deus. Existe um professor que infelizmente faleceu nesse ano. Crente, cientista, crente. E ele dizia que quando se deu o dilúvio, nesses 40 dias, muito provavelmente não, houve uma mudança climática severa. Porque 40 dias de chuva a ponto de cobrir toda chuva e a água de baixo que cobriu toda a face da terra, que muito provavelmente, porque um dia eu estava numa palestra e perguntaram, mas professor, e como que lidava com a sujeira dos animais que eles produzem? Comer muito alimento, tinha que ter muito alimento para alimentar esses animais, e quando come, faz sujeira. Aí a ciência explica, olha a perfeição de Deus, olha a mão de Deus conduzindo a arca aí.
que por causa dessa mudança severa de clima, falta de luz também, né? Tudo escurinho ali dentro, os animais entraram num processo de hibernação. Eles mais dormiam do que comiam. Eles dormiam, sabe, nenenzinho? Bebezinho? Daqui um dia eu vou saber bem o que é esse neném. Dorme muito, mas também come, o bebê come muito. Mas os animais entraram nessa hibernação. Eles dormiam muito, comiam menos. Porque tem gente, irmão, que quer saber até o tanto de quilo de comida que tinha dentro da arca. É brincadeira não. O ser humano, a mente é grande, a mente é fértil. Tinha muito animal, tinha que ter muita comida. E onde guardou toda essa comida e a sujeira que faz depois da comida? Irmão, o ser humano é brincadeira não. E ele explicou na ciência. Comia pouquinho, dormia muito. A alteração climática severa. Leão dormia gostoso. Fazia pouca sujeira para ter que jogar fora. Tinha uma janelinha na arca, a Bíblia deixa claro. Então, irmãos, nesse processo, muitos até ficaram em dúvida em algum momento quando olharam, os que não eram da família. Falaram, esses animais entrou tudo. Mas o fato é que Deus fechou a arca por fora. A Bíblia diz que Deus lacrou essa arca por fora. Quando eles fecharam a porta. Não foi o betume que passaram que deixou ela imune. Foi a mão de Deus que fechou a arca. Glória a Deus. Deus fechou a arca por fora, irmãos. E só estava Noé e a família. E quem creu ou não creu? Quem falou mal ou não falou em algum momento? Todos foram exterminados da face da terra. Todos. Todos os animais que ficaram para fora, exceto os casais que entraram. Tudo que havia vida sobre a face da terra foi engolido pelas águas. E nesse processo em que as águas subiam, a mão de Deus estava, aleluia, Jesus, conduzindo a água. Glória a Deus. Imagina a cena comigo, irmãos. Foram 40 dias de águas. Quando seja lá onde essa arca foi feita, mas eu quero entender que essa arca não deve ter sido feita muito longe da casa de Noé. Quando as águas alcançaram ela e começaram a conduzir, tinha muita coisa na frente. Mas tinha muita coisa. Casas, grandes construções, montanhas, árvores, tudo isso. E não tinha leme. Noé tinha que estar com a família dentro da arca, seja lá sentado ou em pé, mas ela podia chacoalhar muito no começo. Mas a boa mão de Deus, nós não temos relato, ela não trombou em nada. Glória. Aleluia. A arca foi desses 40 dias de dilúvio, e depois ao todo deu mais de 150 dias até as águas baixarem. Mais de 5 meses. Não tem relato que a arca tinha rachadura, que ela trombou e teve que fazer remédio. Porque Deus conduziu a arca. Glória a Deus. Meu irmão, nós temos que entender uma coisa. Estar dentro do propósito de Deus é deixar que Deus conduza as nossas vidas. É a gente entregar para Deus a direção das nossas vidas. É a gente entregar para Deus a direção dos nossos sonhos. A direção dos nossos caminhos diante do Senhor. É deixar que Ele conduza conforme a vontade dEle. Pode haver muitas águas, muita turbulência do lado de fora, mas quem caminha com Deus chacoalha muito a embarcação, mas a condução vem dele. Dele. Glória. Irmãos,
Deus cuidou de todas as coisas, inclusive da mente deles. A parte psicológica deles ficou diferente. Irmãos, ouviam-se gritos, pessoas morrendo. Ou alguém duvida que alguém ficou batendo na porta para tentar entrar na igreja. Não é difícil imaginar isso. Ouve-se barulho, o estrondo das águas, mas a arca estava fechada. Eles ouviram gritos, pessoas mortas, sons, turbulência, e eles todos lá dentro, cheios de animais. Será que algum dia desses 40 dias eles tiveram um sono? Sabe aquele sono limpo que você deita e acorda outro dia e fala, meu Deus, parece que eu dormi uns 3 dias, eu estou renovado hoje. Aquele, a gente brinca que toca direto, você deita e toca direto, até na hora do despertador. Será que eles fizeram um sono desse? Irmãos, o propósito é maior do que tudo. Aleluia. O propósito é maior do que o sono. O propósito é muito maior do que noites tranquilas. O propósito é maior. O velhinho que era louco para fazer um barco no meio do nada, foi achado graça diante dele. Não importa o que os outros definem eu e você, o que importa é o que Deus define a mim. Deus. Pode chamar de louco, pode falar, é isso e aquilo, deixa falarem. O que importa é o que os céus, Aleluia, veem da sua vida. A minha sua vida não pode ser definida pelo que os outros falam, mas sim pelo propósito que Deus executa na minha e na sua vida. Se eu e você ficar olhando para o lado, ouvir todo mundo, a gente sai do propósito. Mas nessa noite a voz diretiva de Deus para mim e para a sua vida, permaneça no propósito. Ouça apenas a voz de Deus e daqueles que estão dentro do propósito com você, que Deus usa para ajudar no teu propósito. Se a gente for ouvir todas as vozes, são tantas verdades, tanto ruído, mas até o silêncio de Deus ensina mais do que muitas vozes. O silêncio de Deus é didático para mim e para você. Tem hora que o silêncio de Deus ecoa. Nós não vemos Deus falando muito com Moisés, com Noé depois da orientação. Eu e você temos que entender que se ouvir a voz de Deus uma vez e seguir ela, a sarça ardeu em fogo uma vez para Moisés, mas o fogo daquele avivamento nunca mais saiu de dentro do coração dele. Deus nunca mais precisou se apresentar no fogo para Moisés. O fogo permaneceu dentro dele, Alisson. Glória Uma a Deus. vez só a sarça ardeu no fogo e foi suficiente para Moisés ver o resto da vida dele na presença do Todo-Poderoso. maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Em todo o tempo, Deus cuidou de todas as coisas, inclusive para as águas baixarem. Esse monte de água foi para onde, irmão? O professor Adalto Lourenço, ele sempre tentou explicar, porque tem aluno que pergunta. Tem um Júlio César lá que pergunta. Para onde foi essa água toda? Para evaporar isso, demorar muito tempo, ia chover muito, né? E Deus era na vida dele, não, porque ele conseguiu explicar esse negócio. Usando a ciência para provar a Bíblia, não é a Bíblia para provar a ciência. O que tem em volta de todos os mares? Toda a costa marítima tem serra, sim ou não? Há indícios científicos que em toda a costa marítima
há indícios que grandes rachaduras foram feitas, onde as águas entraram e toda aquela terra que havia em volta foi empurrada para que as águas entrassem na profundeza do abismo. Toda a costa marítima de todos os lugares, lá na profundeza dos oceanos, há essa diferença, onde as águas entraram. E até um dos motivos que causa algumas maremotos, terremotos. E aí aquela terra teve que ser removida para a água entrar. E aí é por isso que nós temos serra em toda a costa, em todas as costas marítimas tem serra, porque a gente está num nível e tem que descer para chegar. Mas o mais bonito de tudo isso é ver Deus secando essas águas. Ele é o que enche a terra e seca a terra. E a Bíblia então diz que toda a terra está cheia da sua glória. Oh, coisa linda! A glória de Deus é capaz de encher toda a face da terra. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. E Deus cuidou para que essa água secasse toda. E quando a pombinha volta com a folhinha, a esperança voltou, nós vamos pisar em terra. Eu imagino Noé fazendo um cultinho dentro da arca e dizendo: vai fazer um culto daqui uns dias lá fora, que começou a secar. Deus disse que ele ia secar. Ele é o Deus que encheu toda a terra e ele secou a terra. Deus poderoso. Passado mais de 150 dias, Noé desceu da arca com a sua família. Aleluia. Ah, como eu gosto da Bíblia Sagrada. Versículo 20 do capítulo 8. Desceu da arca Noé com a família. Imagina eles tudo ajoelhados, pisando na terra. A terra estava bem molhadinha ainda, mas já tinha até folha de oliveira, irmãos. Versículo 20 do capítulo 7. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou do animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. Oh, irmãos, quem vive um propósito quando recebe a grande bênção? A primeira coisa que Noé fez quando ele desceu, depois ele deu uma mangadinha lá na frente, é bem verdade, porque ele era homem também. Mas a primeira coisa que ele fez: filho, vem cá, vamos fazer um altar aqui agora. Está na hora da gente fazer um culto. Nós estávamos na terra, Deus colocou a gente dentro da arca, encheu a terra d'água, Deus cuidou de nós em todo o tempo. A água secou e a arca não trombou em nada. Agora a gente está em terra firme, vamos preparar um altar, porque foi um Senhor que fez isso. É viver o propósito, irmãos. É viver um propósito muito maior. Essa noite eu sei que está aqui hoje. Deus tem um propósito. Aleluia, Jesus. Mas eu e você temos que nos empenhar nesse propósito. A gente está vivendo dias, irmãos, que a primeira dificuldade que aparece, nós estamos nos... vou generalizar na frase, tá bom? Mas eu sei que isso não é para todos. Mas a gente está tendo muito crente cristãozinho. A primeira dificuldade lá já não aguenta esse negócio, irmãos. Tem gente que diz assim: hoje está muito difícil para servir a Deus. Misericórdia. Me fala quando que foi fácil. É verdade. Quer perguntar para Noé um dia se foi fácil? Quando que foi fácil servir ao Senhor, irmãos? É Deus, é verdade. Oh, Deus, aleluia. Grande Deus. Quando foi fácil? Olha para a Bíblia Sagrada, quando que foi fácil servir ao Senhor? Quando? Quer perguntar para Moisés?
Antes de cruzar o mar, estava reclamando. Cruzou o mar seco, aquele milagre maravilhoso, aquela obra grandiosa. Chegou do outro lado e ele está com sede. Não vai longe não. Essa água aqui está amarga. Era fácil, irmãos? Tanto é que uma hora Deus falou, fala a rocha, e Moisés bateu na rocha. Não estava aguentando mais. Estava exausto. Quer perguntar para Davi se foi fácil? Tinha um monte de soldado grande. E 40 dias o gigante apresentava de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Desafiava todo mundo. Aí os homens tudo forte viravam as calças. Então, vamos conversar bastante aqui, que o gigante está querendo fazer uma briga, disfarçar. E não tinha um que descia para lutar com ele. Aí chegou Davi. Foi fácil, irmãos. Depois que a cabeça do gigante está na bandeira, todo mundo festejou. Tirava foto, fazia selfie. Era fácil servir a Deus, irmãos? Quer perguntar para Joquebede se foi fácil colocar Moisés na cestinha e deixar o rio levar para ver onde ia dar? Nunca foi fácil. Oh, Deus, maravilhoso. Glória a Deus. Jesus diz: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O próprio Deus se vestiu nessa carcaça e andou aqui e não tinha onde repousar a cabeça. Oh, Jesus. Aleluia. Nunca vai ser fácil, mas Deus te chamou para viver um propósito. Aleluia. O propósito é muito maior do que você, sua capacidade, e a minha também. Mas maior é aquele que nos chamou do que aquele que tenta tirar a nossa paz. Maior. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração com a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Vem à frente aqui, irmão, nós vamos orar.